Olá, bem-vindos ao Orvalho em Gotas, o nosso espaço de louvor, adoração e estudo da Palavra de Deus. No dia de hoje, a gente vai dar continuidade ao estudo do Sermão da Montanha, mais especificamente as bem-aventuranças, que se encontra em Mateus 5. Mas antes, como sempre, vamos à nossa oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te agradecemos pela oportunidade que temos hoje de estudar a tua palavra. Senhor, venha nos iluminar, venha nos dirigir, venha nos guiar, venha conduzir, Senhor, os nossos caminhos. Senhor, que a tua palavra, ela se aprofunde em nós, que a tua palavra, ela venha a ser, Senhor, dirigida aos corações e guiada aos corações. Pai, conduza-nos, Senhor, guia-nos, Senhor, em cada palavra dita aqui. Que tudo, Senhor, coopere para o bem e a realização do teu propósito. É o que eu te peço e te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Como eu disse, hoje o nosso estudo é sobre as bem-aventuranças. Eu quero começar lendo as bem-aventuranças com vocês em duas versões bíblicas. Primeiro, a gente vai ler na versão tradicional, que é a versão do século 21, ok? Então, vou ler aqui com vocês a Bíblia na versão século 21, que diz assim, a gente vai ler Mateus 5, a partir do verso 1 até o versículo 12, ok? Peguem suas Bíblias aí, vamos todos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte e, havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram e ele começou a lhes ensinar, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, ou no espírito, segundo na tradução do grego. Bem-aventurados os pobres no espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas e que viveram antes de vós. Vamos ler agora a mesma passagem, só que na linguagem de hoje. A gente vai começar pelo título aqui. O título, ele dá bem a entender o que significa o bem-aventurado. O título aqui na versão fala a verdadeira felicidade. Já começa aqui nos dando um grande ensinamento. O que significa ser bem-aventurado? Na linguagem de hoje vai explicar pra gente o que significa ser feliz. Exatamente, feliz. A gente vê que o mundo gira em torno de buscar e encontrar a felicidade. E aqui ele vai falar o que é ser feliz, que a gente já leu aqui na versão século 21. Tem a versão King James, que também se diz que a tradução oficial do grego significa abençoado. Então, ao invés, quando a gente fala bem-aventurado ou felizes são aqueles, a gente pode também substituir a palavra por abençoados. Aquele que tem bênção. Abençoado é todo aquele que tem bênção. Mas a gente vai ficar aqui com a versão na linguagem de hoje. E aí agora, conforme eu for lendo, eu já vou dando uma dissecação
para a gente entrar oficialmente no estudo e o estudo não ficar muito longo, porque aqui são bastante versos, né? A gente tem 12 versos. Eu vou tentar ser mais contida no estudo de hoje, ok? Para a gente não perder tanto tempo. Mas vamos lá. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino de Deus é delas. Jane, o que significa isso? Gente, aqui está ligado não a dinheiro, não a bênçãos materiais, não a prosperidade material que é muito falada nos dias atuais. Aqui está falando a pobreza referente à pobreza de espírito, no sentido assim de relacionamento com Deus. Curto e grosso. Como tem sido o meu e o seu relacionamento com Deus? Como a gente tem se envolvido com Deus? Qual tem sido a nossa relação? Como que a gente está? E aqui ele está falando que feliz é aquele que reconhece, que sabe que a sua vida espiritual está pobre. Que a pessoa que reconhece que ela precisa mais de Deus. Quando a gente olha pra gente e a gente vê que tá faltando alguma coisa e que nada supre as nossas necessidades, a gente reconhece que o que tá faltando de verdade é um relacionamento profundo, íntimo com Deus. É isso que se trata aqui, o texto. Bem-aventurado os que sabem. Gente, é o reconhecimento de que a gente precisa mais de Deus, que a gente é dependente de Deus, que a gente precisa se envolver mais com Ele, sabe? Eu tava vendo uma mensagem esses dias e foi falado nessa mensagem e eu concordo, a gente tem facilidade de falar o nome de Deus e chega até cometer o pecado dos 10 mandamentos que toma o nome de Deus em vão. Então a gente tem facilidade de falar o nome de Deus, algo que o povo de Israel preza, que não falar o nome do Senhor. Eles não falam Yahvé, eles não falam Deus, eles falam grande eu sou, ou o Senhor dos exércitos, ou até quando se trata aqui que a gente fala, pois deles é o reino dos céus. Mateus aqui, ele está escrevendo para judeus, ele está escrevendo para o seu próprio povo, então ele não vai falar o reino de Deus, ele vai falar o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Então, eles não falam o nome de Deus, a gente fala. A gente tem essa facilidade para falar o nome de Deus, mesmo porque já se passaram gerações e gerações disso aqui que aconteceu. A gente tem facilidade de falar em nome de Jesus, porque em Jesus somos mais do que vencedores, porque em Jesus nós podemos todas as coisas, pois é Ele que nos fortalece. Em Jesus temos acesso ao Pai, foi dado acesso ao reino de Deus. Nós temos facilidade de falar de Jesus, mas nós temos dificuldade de falar do Espírito Santo, por exemplo, que é Deus, faz parte da Trindade. A gente tem dificuldade de falar do Espírito Santo. Quantos de nós, muitas vezes, falamos de Deus, vamos orar ao Senhor, vamos orar a Deus e não falamos do Espírito Santo? Só que a gente se esquece de um detalhe importantíssimo. Jesus, quando subiu aos céus, quando foi ascenso aos céus, ele falou: eu não vos deixarei sós, eu vos enviarei um outro consolador. E aí ele recomendou aos discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Poder de quem? Que poder é esse? É o mesmo poder que a gente vê aqui em Mateus 3, quando Jesus foi batizado. Que ali a gente vê aqui na passagem do batismo de Jesus,
E aqui, vou até ler aqui, tá do lado na página, a gente pode até ler. Pega aí na sua Bíblia também, Mateus 3, aqui no verso 16, dizendo assim: logo que Jesus foi batizado, saindo das águas, o céu abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba que pousou sobre ele. No verso 17, e do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Então, aqui a gente já vê o Espírito Santo. E aí, ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Que poder é esse? O Espírito Santo. O Espírito Santo foi entregue para nós e a gente não se relaciona com ele. Então, é quando a gente olha para o que falta aqui dentro e fala: realmente, eu preciso do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo eu não posso nada. Mesmo porque Paulo diz que é ele que convence a gente do juízo e do pecado. Então, bem-aventurados, abençoados, felizes são aqueles que reconhecem que precisam do Espírito Santo. E nem só isso, felizes são aqueles que vão em busca do Espírito Santo. Porque quando a gente reconhece que falta alguma coisa na nossa vida, a gente não fica parado de braço cruzado esperando cair do céu. A gente corre atrás, a gente batalha por isso. Quando a gente descobre o que é que está faltando, de todas as coisas que a gente precisa, o que falta realmente é ter um relacionamento com Deus, é uma busca intensa pelo Espírito Santo, uma amizade intensa com o Espírito Santo, a gente corre atrás. Então, bem-aventurado aqueles que sabem. Porque tem muita gente que tá aí rodando pelo mundo em busca da felicidade, à procura da felicidade e não sabe que a felicidade ele só vai encontrar no Espírito Santo. Muitos de nós estão aí rodando, procurando a felicidade. E a felicidade está em Deus, na pessoa do Espírito Santo. Então, felizes são aqueles que sabem e que vão atrás e que buscam e que se intensificam no relacionamento com o Espírito Santo. Seguindo, a próxima bem-aventurança. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Gente, nada mais é do que um complemento da primeira bem-aventurança. Porque se a gente está passando por dificuldade, a gente está passando por necessidade, a gente está em busca da felicidade e a gente está chorando, quem tem um relacionamento com o Espírito Santo tem consolo. Não vos deixarei órfãos, vos enviarei um outro consolador. A função principal de todas as funções do Espírito Santo aqui conosco é nos consolar, é nos guiar, nos orientar. A principal é o consolo. Vos enviarei o quê? Outro consolador. E quando a gente tem um relacionamento profundo com o Espírito Santo, um relacionamento de amizade, um relacionamento de intimidade, essa é a palavra, em que a gente conhece mais e mais a pessoa do Espírito Santo, quando a gente não consegue chorar, quando a gente não consegue orar, como diz Romanos 8, vou até ler aqui para vocês, vamos pegar aqui na Bíblia, Romanos 8, peguem aí vocês, que eu pego aqui a passagem. Ela diz assim, Romanos 8, vamos ver, leia comigo. Verso 26, pega aí na sua Bíblia, Romanos 8, verso 26, que diz assim: do mesmo modo, o Espírito nos socorre na nossa fraqueza, pois não sabemos orar como se deve. A gente não sabe orar.
mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. Muitas vezes a gente está tão angustiado, a gente está tão desesperado, ou a gente está naquele momento de luto, que a dor é tão profunda, que tudo que a gente consegue fazer é chorar. Tudo que a gente consegue naquele momento entregar para Deus é o choro. Muitas vezes a gente está tão angustiado que a gente sequer derrama uma lágrima, mas a alma tá ali, ó, apertadinha, contrita, abafada. E tudo que a gente faz é entregar a nossa alma ali para o Espírito Santo. E que bom que a gente faz isso. Porque como está escrito aqui, ó, olha o verso 27 de Romanos 8, ele fala assim: aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Muitas vezes, no meio da nossa dor, da nossa angústia, do nosso desespero, a gente não sabe orar e a gente não sabe o que pedir, a gente não sabe como clamar a Deus por socorro, por consolo, por paz. A gente não sabe como ir atrás disso. E aí, o que ele faz? Ele vai lá, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele pega o nosso gemido, ele pega a nossa dor, a dor da nossa alma e vai lá e leva em forma de oração a Deus. Para que Deus venha ao nosso encontro do nosso socorro. É aí que Deus vem e trabalha na nossa alma. Deus vem e cura as nossas feridas. E derrama o bálsamo da unção de consolo sobre nós. Continuando, eu tô lendo aqui nas duas Bíblias, não sei se vocês perceberam, eu tô usando a Bíblia na linguagem de hoje e tô usando a Bíblia na linguagem século XXI. E já aproveito e deixo aqui como uma dica, tenha sempre mais de uma Bíblia. Tenha sempre aí com você mais de uma versão, porque uma completa a outra. É maravilhoso. Você lê uma coisa, você não entendeu, você vai lá e resgata na outra. Isso é incrível e te ajuda a compreender aquilo que o Espírito Santo está querendo dizer para o seu coração, tá bom? Vamos continuar aqui na linguagem de hoje para ver a outra bem-aventurança que diz assim: felizes são as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Gente, o que é esse humilde? Humilde é toda aquela pessoa que olha para si e fala assim: eu preciso de ajuda superior. Eu, por mim mesmo, não posso nada. É aquela pessoa que reconhece que, como diria Paulo, Paulo é a pessoa que consegue traduzir melhor os ensinos de Jesus. Quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Quando eu sou forte, é que eu estou fraco. É a pessoa que reconhece a humildade, é quando a gente reconhece que a nossa força, ela não é uma força verdadeira, ela é uma força enganosa. Ela é uma força que é produzida através do ego. Eucentrismo, porque eu me garanto, porque eu vou atrás e eu consigo, porque eu faço, eu aconteço. Não. Abençoado de verdade é aquele, feliz é aquele que reconhece que ele não é nada. Jane, como diria uma amiga minha, quer dizer que eu sou o cocô da pulga do cavalo do bandido? Não, não é isso. Não é se menosprezando que você se torna humilde, se servindo de capacho para outras pessoas que você se torna humilde. Não é isso. Não é para as pessoas que a gente se torna humilde. Não. A gente se torna humilde a partir do momento que a gente reconhece que sem Deus nada é possível.
Lembra da primeira bem-aventurança? O pobre de espírito é o mesmo que reconhece, que tem a humildade de reconhecer que ele é dependente de Deus, que ele precisa da ajuda de Deus, que ele precisa do auxílio de Deus. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa que fala assim, meu Deus, eu não sou capaz. Porque existem as coisas que faz com que nós somos capazes. Existem os nossos dons, os nossos talentos, em que Deus já nos abençoou, que Ele já colocou na nossa vida para que a gente possa alcançar os sonhos que Ele tem planejado para nós. Mas, humildemente, reconhecendo que foi Ele que nos capacitou. Foi Ele que nos deu o dom, foi Ele que derramou sobre nós a bênção. Porque é por Ele, para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E quando a gente reconhece que a gente é dependente de Deus, que a gente precisa dele em todas as áreas da nossa vida, seja ela grande, seja ela minúscula como um átomo. Que a gente é humilde, que a gente reconhece a nossa pequenez em meio à imensidão do universo que Deus criou. É aí, nesse momento, é disso que se trata. Felizes são os humildes, porque eles receberão as promessas de Deus. Que promessa é essa, Jane? Quando Davi fala, antes mesmo que fosse formado, eu já te conhecia. Deus, antes que a gente fosse formado, Ele já sonhou comigo e com você. Antes mesmo que a nossa vida fosse planejada pelos pais, ou até mesmo pelos pais dos nossos pais, ou os pais dos nossos pais, eu e você já existimos no coração de Deus. Nenhum de nós veio ou está aqui por acaso. A nossa vida, ela é uma vida planejada por Deus. Pré-determinada sim. Aí você vai falar, mas todas essas angústias que eu vivo, todas essas dificuldades, não, aí é porque muitas vezes a gente não está trilhando o caminho que Deus sonhou para nós. Se a gente está vivendo segundo o coração de Deus, a gente vai ter dificuldade? Vai. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Dificuldade a gente vai ter, não tem dúvida disso. Mas que andando nos trilhos de acordo com o planejamento de Deus vai ser mais fácil, vai. A gente não vai passar por tanto percalço. Agora, se a gente não tá nos trilhos, se a gente não tá seguindo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente sim vai sofrer em dobro ou 3 vezes mais. Então, feliz aqueles que são humildes e reconhecem que o plano de Deus é melhor. Por exemplo, que não fala, eu sou dona do meu próprio nariz, eu faço o que eu bem entendo. Não. O humilde ao ponto de reconhecer o plano de Deus é melhor do que o meu. Os sonhos de Deus são melhores do que os meus. E permitem-se viver os planos de Deus. Felizes são esses. Esses sim são felizes. Continuando aqui. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Aqui é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Nada mais é do que fazer a vontade de Deus, essa justiça. Qual justiça? A minha justiça? A justiça humana? A justiça dos homens? Segundo a visão humana? Segundo a visão dos homens? Não. É a justiça segundo o reino de Deus. Porque, gente, a nossa justiça, ela é falha, já vamos começar por aí. E eu não tô falando de legislativo, eu não tô falando de política aqui, eu tô falando da justiça de um modo geral.
Quando eu acho que eu estou sendo prejudicada, eu vou querer a minha justiça na minha carne, na minha alma? Mas e o outro? E a visão do outro? O outro, que acha que está sendo prejudicado, também vai querer a justiça dele para ele. Correto? Então, assim sendo, a minha justiça não é a justiça de Deus. A justiça do mundo não é a justiça de Deus. Agora, a justiça de Deus, quando a gente tem desejo que a justiça de Deus se faça presente e que ela se cumpra, aí sim a gente recebe as bênçãos de Deus, porque nós seremos saciados. É o que diz aqui o texto. Felizes as pessoas que têm sede de fazer a vontade de Deus. Que vontade é essa? A vontade que ele fala que é boa, perfeita e agradável. E eu não estou só falando de justiça no sentido de injustiças, a maldade que fizeram contra mim, não é só isso. A vontade de Deus é que todas as pessoas sejam alcançadas, por exemplo, pelo Evangelho, e que todas as pessoas tenham acesso ao reino de Deus e que todas as pessoas sejam abençoadas por Deus. Porque a palavra de Deus diz que o sol nasceu para os justos e para os injustos. A oportunidade, ela é para todos. Jesus veio ao mundo para todo aquele que nele crê. E que como que as pessoas vão crer se elas não ouviram, se elas não sabem, se elas não conhecem a Jesus e ao reino de Deus? Então, essa é a vontade de Deus, que todos o conheçam, que todos se relacionem com ele. Deus anda buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a nossa missão é essa, falar dele, proclamar a verdade, a justiça dele, o reino dele. Gente, eis o reino de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro, Jesus, ele é a palavra, ele é o reino, ele é a glória de Deus. Teu é o reino, teu é o poder, teu é a glória para todos sempre. Aleluia, amém. Continuando aqui. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Gente, quantos de nós passamos por situações em que a gente é impiedoso, que a gente é maldoso, que a gente não tem misericórdia? O que é a misericórdia? Dor de coração, empatia, se colocar no lugar do outro. Quantas vezes eu e você, eu acho que você já deve ter passado por uma situação assim. Fulano tá passando por tal situação porque bem feito. Quem mandou fazer não sei o que de errado? Gente, não é assim. Tudo bem, para toda ação existe uma reação, existe uma consequência. Mas a gente não tem que comemorar que a outra pessoa está passando por uma situação ruim e ficar feliz por isso. De modo algum. Isso está errado. A gente precisa ter empatia de sofrer a dor do outro. A empatia de muitas vezes se colocar à disposição de ajudar o outro. A empatia de muitas vezes, se a gente não tem condições de ajudar, se a gente não tem como ir lá estender a mão, pelo menos interceder por ele, por que não? Mas é meu inimigo, a pessoa fez tal coisa contra mim, eu quero que ela se exploda. Não. A gente não precisa pagar na mesma moeda. Não é assim. Não é assim que o reino de Deus funciona. No reino de Deus se foi falado que é para dar a túnica, dá a capa, dá a túnica também. Dê a outra face. Não significa também que a gente vai ter que abaixar e acatar todas as coisas, né? Não significa que a gente tem que aceitar ser injustiçado. Não é isso.
mas a gente não tem que desejar o mal pro próximo. Porque a gente só pode dar pro outro aquilo que a gente tem. A gente tem o bem ou a gente tem o mal? O que é que a gente tem? Então a gente só pode dar pro outro aquilo que a gente tem. É impossível, sabe, dar aquilo que a gente não tem. Então a gente precisa ter misericórdia. Porque se nós formos misericordiosos, aqui a palavra está dizendo, Deus será misericordioso com a gente. Porque ninguém é perfeito, só Ele. Somente Deus é perfeito. Tem coisas que a gente não tem que engolir, a gente não tem que aceitar, mas a gente também não tem que desejar o mal para o próximo. A gente tem que ter piedade, tem que ter misericórdia. Aí, e isso agora completa o próximo bem-aventurança, que diz assim: felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Gente, essa aqui é a que eu mais busco para a minha vida. Eu busco ter a minha vida pautada num coração puro. Puro como de uma criança que não vê maldade em nada. Essa é a minha vida. Eu busco isso porque você sabe qual é o meu maior sonho de todos? É ver a Deus. Meu sonho é poder me encontrar com Deus, abraçar Ele, tá lá na presença dele, encher Ele de beijo, de abraço, sabe? As pessoas, muitas perguntam assim, você quer ver Moisés? Você quer ver Abraão? Você quer... Chegando lá no céu, a primeira pessoa que eu quero encontrar é Paulo, para saber como foi, ou encontrar Maria, para saber como foi ser mãe, virgem, e ter tido um encontro com um anjo. Eu não. O meu maior sonho é correr para os braços de Deus e agarrá-lo, beijá-lo, abraçá-lo. Meu maior sonho. E por isso eu procuro manter o meu coração puro. Porque isso é uma atitude que a gente tem que cultivar dia a dia. Porque o mundo jaz do maligno. O mundo, ele está contaminado por maldade. Todos os dias a gente vê maldade e mais maldade e mais maldade. Todos os dias. Se você abrir agora, exatamente agora, a televisão ou o jornal aqui na internet, você vai ver maldade. Você vai ver marido que fez isso contra a mulher, mulher que fez isso contra marido, filho que foi contra os pais. Todos os dias. Você vê as pessoas roubando, você vê as pessoas matando, você vê as pessoas destruindo. O mundo jaz do maligno. E sem contar que hoje em dia as pessoas nos julgam baseado na sua própria maldade, naquilo que ela tem dentro de si. Porque essa pessoa aí, ó, eu acho que ela fez isso, porque eu acho que ela é assim, assim, assado. Não. Claro, a gente de vez em quando cai nessas conversinhas, né? A gente fala, essas coisas tá errado. Vamos já deixar bem claro que está errado esse tipo de pensamento. E é nessa hora que a gente tem que se policiar para não ser assim. Mas a gente tem que buscar ter um coração puro. Que, de novo, complementa o próximo bem-aventurança, que é: felizes são as pessoas que trabalham em prol da paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Gente, a melhor coisa que tem é, se possível for, tem de paz com todos. A paz é a melhor coisa que existe no mundo. Não existe nada melhor do que a paz. Não existe riqueza que pague a paz. Não existe bem nesse mundo que pague a paz. A paz é o melhor presente que Deus já deixou aqui na terra para nós. Se possível for, eu fujo de briga hoje em dia. Já fui uma tola que falava e agia. Eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair. Gente, hoje eu fujo disso.
Sinceramente. Não quero saber de encrenca, não quero saber de briga, e se eu vejo que alguma coisa vai dar briga, se alguma coisa vai dar encrenca, eu pulo fora. Tô fora, eu abro mão, não quero. Não quero briga, não quero encrenca. Eu procuro ter paz com todos. Por quê? Ah, Jane, só pela recompensa de ser chamada filha de Deus? Não, porque é tão bom viver em paz. Não tem nada melhor do que a paz na vida. Nossa, é bom demais viver em paz. Se você ainda não teve oportunidade, todos os dias surge alguma coisa na nossa frente que vem para roubar a nossa paz. Não é? Confessa aí, comenta aí, quais as coisas que roubam a sua paz. Se você consegue identificar elas, evite-as. Fuja. Se não tem como fugir, ameniza, sabe? Seja aquela pessoa que ameniza, que faz a política da boa vizinhança. Ameniza. Põe panos quentes. Evite discussão, evite briga, evite. Porque quem sai ganhando com isso somos nós. Os outros também saem ganhando, mas nós saímos ganhando muito mais. Então, se possível for, tende paz com todos. Felizes são as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois delas é o reino dos céus. A gente tem visto aí uma intolerância muito grande, principalmente uma intolerância religiosa nos dias atuais. E eu li uma matéria agora há pouco falando que o Irã descobriu que tem se crescido em muito o cristianismo lá, sendo que eles não são cristãos. E que, aliás, a religião cristã, o evangelho lá é proibido. E aqui, quando a gente pensa nisso, a gente pensa nos missionários que estão sofrendo perseguições lá no Irã, Iraque, China, Coreia, Índia e por aí fora, que aliás merecem a nossa intercessão e a nossa misericórdia, o nosso clamor pela vida deles. Quantas pessoas estão sendo perseguidas somente por se declararem cristãs? Aqui ainda nós vivemos dias em que nós somos, apesar de perseguidos em algumas ocasiões, a gente ainda tem a liberdade de adoração, a liberdade de servir a Deus, a liberdade de escolher a servir a Deus. Em outros lugares nem isso é possível. Em outros povos nem isso é possível. Então, felizes são as pessoas que sofrem por isso. Ai, Jane, mas sofrer traz felicidade? Não existe algo tão prazeroso que eu conheça, prazer para a alma, do que ver alguém sendo alcançado pelo amor de Deus. Quando uma pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e essa pessoa ela é alcançada pelo amor de Deus, essa pessoa ela é resgatada do pecado. Ai, gente, como é bom, como é bom. A gente supera. A gente é perseguido mas a gente não valoriza a perseguição, a gente valoriza a alma alcançada. A gente fala, valeu a pena toda a perseguição. Ah, Jane, você já viveu perseguição? Igual esses missionários nunca, graças a Deus. Eu fui livre disso, mas já vivi algumas. Mas Deus fez valer a pena. Deus fez valer a pena. E aqui em específico, algo que Jesus estava lembrando
um detalhe que eu esqueci de falar no início do nosso estudo. Jesus aqui ele estava falando essas bem-aventuranças para os seus discípulos. Vocês prestaram atenção lá no início? Jesus, quando Jesus viu aquela multidão, ele subiu em um monte e sentou, e os seus discípulos chegaram até ele. Então, Jesus estava falando para os discípulos, e as multidões ouviram, ok? Então, aqui é um ensinamento específico para quem é discípulo de Jesus. Eu e você que somos discípulos até hoje de Jesus, que seguimos os passos de Jesus. Felizes são vocês quando os insultarem, quando os perseguem, quando dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem seus seguidores. Fiquem alegres, pois grande será a recompensa que está guardada nos céus para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vou dizer uma forma como que nós somos perseguidos, que o próprio rei Davi disse no Salmo 1. E eu vou ler aqui para vocês o Salmo 1, que também é considerado uma bem-aventurança. Bem-aventurados são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus ou dos ímpios. Abençoados, que não seguem esse exemplo, que não se deixa levar pelos conselhos do mal e não seguem esse exemplo. Dos que não querem saber de Deus. O exemplo de quem não quer saber de Deus, quer saber de qualquer outra coisa, menos de Deus. Bem-aventurados, o que não se juntam com os zombadores do que é sagrado. Felizes os que não se juntam com os zombadores, com aquelas pessoas que ficam tomando o nome de Deus em vão, que é o primeiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Primeiro mandamento, não. Mentira. É o terceiro. Não zomba do nome de Deus, não tira sarro dos adoradores de Deus, não tira sarro do momento em que a gente está lá, revestido de poder, cheio da unção do Espírito Santo, tendo o nosso momento de comunhão e falando em línguas, e as pessoas ficam fazendo sátira disso. Bem-aventurados são aqueles que não fazem isso, que não se juntam a essas pessoas. Pelo contrário, tem prazer na lei de Deus e nela medita de dia e de noite. Sabe qual a consequência disso? Essas pessoas são como árvore que cresce na beira de um riacho. Elas dão fruto no tempo certo. As suas folhas não caem e não murcham. Assim, tudo o que fazem para essas pessoas dá certo. Quando a gente é uma pessoa que não se senta nessa roda, não tá no meio dessas pessoas, não se cala vendo essas sátiras, essas tiração de sarro, né? Quantas vezes não zombaram da sua cara porque você era cristão? Quantas vezes não te insultaram porque você era cristão? Quantas vezes não levantaram calúnias porque você era cristão? Quantas vezes? Você é abençoado. Você é feliz. Feliz e alegres, pois vocês têm uma grande recompensa que está guardada no céu. Porque foi assim que aconteceu com os profetas, com Moisés, com Isaías, com Jeremias, Ezequiel, Daniel, Amós, Obadias. Os profetas foram perseguidos. E assim como eles, nós também somos perseguidos. Aqui no nosso país, de forma velada, muitas vezes por um aplicativo, muitas vezes por pessoas que vêm aqui falar mal, vêm insultar. Saiba que você é uma pessoa abençoada por Deus.
Eu sou uma pessoa abençoada por Deus. E eu sou feliz. Eu sou feliz de servir ao meu Senhor. Eu sou feliz de estar aqui, podendo falar do Espírito Santo, podendo falar da pessoa de Deus, podendo falar que eu sou apaixonada por Deus. Eu sou feliz. Eu sou feliz. E você? Você é feliz? Se você é feliz, curte, comenta, compartilha. Manda essa palavra para quem não está tão feliz assim. E se você está infeliz, você que está aqui agora assistindo esse vídeo, chegou até aqui e não sabe como ser feliz, Mateus 5, de 1 a 12, tem o caminho para você ser feliz. Segue isso aqui à risca. Busca o Espírito Santo. Busca se ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Busca conhecê-lo mais profundamente através da palavra de Deus. Através disso aqui, ó. A Bíblia Sagrada. Busca. E Deus vai conceder o desejo do teu coração. Busca ter paz. Seja simples, humilde, sincero perante Deus, não perante os homens. Não que a gente tem que ser arrogante perante os homens, não é disso que eu tô falando, mas seja simples com Deus, porque Deus conhece o teu coração. Ele sabe do que você está vivendo, Ele sabe o que você está passando. Busque a presença de Deus. Afaste-se do mal, afaste-se dos caminhos que levam ao mal. Busque a Deus, porque Deus está de braços abertos. Sabe por que Jesus morreu de braços abertos na cruz? Para alcançar todos. A todos quanto o receberam. Ele se entregou. Ele, se abriu. Ele se entregou por amor de mim e de você. Ele se entregou por amor. Então entregue-se a Ele. Busque a Ele. Busque viver os ensinamentos de Mateus. Os ensinamentos por Jesus dito aqui no Sermão da Montanha. E você vai viver grandes coisas em vida e no céu. Desejo que o Senhor te abençoe, te guarde e te espero aqui no próximo vídeo, na próxima semana, continuando o estudo do Sermão da Montanha. Que Deus te abençoe. Amém?